Fala galera, Silas Fernandes aqui falando em mais um episódio do Despluga Podcast. Vem chegando, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, que é de suma importância o quê? A sua inscrição. E eu tenho certeza de que aqui nós trazemos a vocês conteúdos de alta qualidade, que vai agregar valor para cada um de vocês. E hoje não é diferente. Temos aqui dois caras especialistas, cada um em sua área. E vamos trocar um papo aqui sobre um assunto bem especial que eu quero que você fique atento aqui do início ao fim. Então já manda para geral, pega o link aí, dispara para os seus grupos aí, trabalho, família, amigos. Eu tenho certeza que vai agregar muito valor a cada um de vocês. Eu quero já dizer a vocês aqui do Despluga Podcast, você que tem o interesse de gravar os seus conteúdos, tirar o projeto da gaveta, 2026 está começando com tudo, não deixe para depois do carnaval, já tira o projeto e já começa a trabalhar nesse projeto, porque tempo hoje é o quê, meu povo? Dinheiro. Então não perca esse tempo e já comece aí a criar os seus conteúdos. Sem mais delongas, vou apresentar aqui dois caras especialistas aqui no assunto aqui de carreira, de riqueza. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre um mega evento que vai acontecer aqui em Brasília no dia 28 de fevereiro, em Águas Claras, mas eu vou deixar eles se apresentar. É um rosto que vocês já conhecem aqui no Despluga Podcast. Estou aqui diante de Bruno Silva e Gregory Magalhães. Sejam bem-vindos. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de estar aqui de novo com a sua audiência. Nessa casa que já é nossa, né? Já é isso aí. É uma satisfação, um prazer mesmo estar aqui novamente. Muito bom. E que é a segunda que possa ser mais e mais. Mais e mais. Eu tenho certeza que aqui no Despluga Podcast a gente tem a possibilidade de criar vários e vários conteúdos aí para impulsionar nas redes, não? Maravilha. Hoje, como o Bruno falou, estamos em casa mesmo, a gente está se sentindo em casa. Daqui a pouco eu ponho o pé na mesa. Se sente, fique à vontade. Fique à vontade, sem protocolos aqui. Aqui não tem essa coisinha de roteirização, não, gente. Aqui é na vera, porque quem sabe faz ao vivo, como disse Fausto Silva. É isso aí, fechou. Então vamos lá. Gregory, eu vou começar pelo Gregory. Queria que você começasse se apresentando aí para a galera, se você quiser. Né? A galera já te conhece aqui no Despluga Podcast, mas sempre vem outras cresce, pessoas. Né? Então, assim, estamos em fase de crescimento, então se apresenta aí pra galera, fica à vontade. Show! Ó, meu nome é Gregory Magalhães, eu sou representante comercial, empresário, palestrante. Eu falo nas minhas redes sociais sobre investimento, economia e dou uma pitada ali também de empreendedorismo, tá? O pessoal deve deixar meu Instagram e depois segue lá, beleza? Bruno, fica à vontade. Bom, para quem não me conhece, eu sou consultor da área de recursos humanos há mais de 20 anos, treinador, palestrante, mentor de carreira, pai do Heitor e da Samira, casado com a Jordânia, né? Então, esse aí é um pouquinho de quem eu sou. Gente, show de bola. Agora eu vou soltar aqui, gente, para vocês essa super novidade, que é o propósito na qual nós estamos aqui hoje para trocar um pouco dessas informações acerca desse evento que vai acontecer no dia 28 de fevereiro. Então, eu queria iniciar, até mesmo para que a galera possa entender qual o propósito desse projeto, o que uniu vocês dois, né, para juntar carreira e riqueza em um único evento. Como que foi isso, essa construção? Silas, é bem legal essa pergunta, porque traz um pouco a história real, né? Eu já estava nessa carreira de eventos, palestras e treinamento e tive a oportunidade de convidar o Gregory para participar de um dos meus eventos. Ele foi lá e deu uma palestra que foi tipo surreal de bom para ensinar a galera sobre a questão de controle financeiro. E a gente sabe que no Brasil, a boa parte, para não dizer um percentual exato, que eu não tenho um número, mas está endividada. Hoje no Brasil, a gente tem muito mais gente endividada do que não endividada, se a gente for parar para olhar. Vou te ajudar com o número, mais de 70%. Olha, mais de 70% da audiência que esteja vendo aqui vai levantar a mãozinha e falar assim, eu tô com dívidas. Sim. E a gente fala dívidas, não é só aquele cara que está negativado no Serasa, não, é dívida assim, cara, eu tenho um cartão para fechar e eu não sei como é que eu vou pagar. Então a gente tem uma dor aí latente, e o meu público de carreira, o conteúdo é muito justamente das pessoas que estão ali insatisfeitas com a vida profissional, aquele cara que acorda às 5 horas da manhã para trabalhar e já
pé da vida porque fala, cara, eu tô indo para um trabalho que eu não gosto, para um chefe que eu odeio, para trabalhar com colegas que eu não suporto, a vida dele não é boa, no final do mês não sobra dinheiro, ou seja, ele não tem um brilho no olho, ele não tem um motivo ali pelo qual ele continua aquela vida. Então eu pensei em juntar duas coisas que são fundamentais. Como que essa pessoa sai dessa situação de ter um emprego no qual ela não gosta e passa a trabalhar com aquilo que ela tenha pelo menos satisfação e prazer, ou seja, como que eu posso encontrar um propósito na minha carreira, como que eu posso ter um emprego melhor, arrumar um trabalho. Não é mágica. Então, assim, às vezes o cara tá num emprego ruim, não quer dizer que ele vai para um outro melhor, mas tem um plano, tem um método que se a pessoa aplicar, ela consegue, no mínimo, escolher um trabalho melhor. Ela consegue participar de processo seletivo e ser aprovada para poder ter a oportunidade de mandar o chefe embora, né? Demitir o chefe. Uhum. Só que muitas vezes isso por si só não resolve, porque se ela não mudar uma mentalidade dela, ela vai trocar de emprego, vai continuar com os mesmos hábitos e vai continuar endividada. E hoje uma das coisas que impede essa pessoa de pedir demissão, tem gente vendo esse vídeo pensando assim, por que eu não peço demissão hoje do meu trabalho? Porque está devendo. Porque ela não tem uma gestão financeira. Ela não pode, por exemplo, se dar o luxo de ficar um mês sem trabalho. Sim. Então, às vezes, ela precisa daquele emprego. Então, justamente por ser dependente da situação que ela está, a junção com o Gregory foi fundamental para criar esse novo treinamento, que é carreira e riqueza. E quando a gente fala de riqueza, não é o cara ser milionário, é ser rico de tomada de decisões, é ser rico para falar assim, eu não sou refém do meu emprego, eu não sou refém da fatura do meu cartão, eu sou um cara que tem controle do dinheiro e não o dinheiro tem um controle sobre ele. Sim. E aí o Gregory, ele é especialista nessa área, a gente se juntou justamente para entregar para nossa audiência o quê? Chaves poderosas que vão fazer a pessoa ter uma melhor gestão sobre a carreira dela e, consequentemente, se eu saio do meu emprego e começo a trabalhar numa outra empresa que eu ganho um pouco mais, que inteligência financeira eu tenho que ter para esse um pouco mais não se perder. Porque hoje, se o cara ganha uma promoção de R$500 a mais, 2 meses depois, aqueles R$500 não faz mais diferença, porque ele já aumentou o consumo dele, o padrão de vida dele elevou, porque ele ganhou um pouco mais. Então, na verdade, ele tinha que ter uma inteligência financeira para fazer esse dinheiro fazer sentido, fazer trabalho para ele, o dinheiro trabalhar por ele, para que lá na frente ele possa colher bons frutos. Né? Então, a proposta do treinamento seria isso, e a junção, além da gente já ter trabalhado juntos, né? Nós temos uma longa história aí profissional, inclusive de uma empresa que você também trabalhou, então acaba que nessa mesa aqui estamos entre amigos de empresa, e aí é uma energia muito boa, é um evento muito bacana, tem várias outras situações que serão trabalhadas nesse evento, então a gente tem convidados especiais, não menos aqui que Silas, vai estar com a gente lá. Estarei lá com vocês, meu povo. Se você não sabia disso, está sabendo agora. Silas vai ser um dos nossos convidados lá, que vai com certeza brilhantar o evento. Não vou nem falar para não dar spoiler. Se você está curioso para saber, o Silas vai falar do quê? Só indo para você saber, e eu vou te falar, será extraordinário. Eu tenho certeza, eu estou muito empolgado para esse evento. Show. Eu tenho certeza, eu tenho certeza assim que é um novo nível no sentido de buscar o conhecimento, de trazer também essa questão na prática mesmo, porque pelo que eu acompanho muito vocês, o Bruno, o Gregory, nas redes sociais, vocês não apenas aplicam teorias, vocês mostram como que aplica isso no dia a dia. Eu acho isso muito bacana. Agora, voltando a essa questão cultural, né, que o Bruno até comentou, Gregory, sobre essa questão da galera não ter aquele start de sair de um regime CLT, por exemplo, por medo, por várias questões, né? Dependências e tudo. O que você enxerga, culturalmente mesmo falando, sobre essa questão da pessoa e do dinheiro? Sim. Parece que são duas coisas, parece água e óleo. Inimigos, né? Inimigos. O que você pode trazer a respeito disso? Entra muito, igual você falou, é a questão cultural, né? Tem pessoas que acham que não merece, entendeu? Determinadas posições. Então, por isso que o Bruno fala brilhantemente sobre carreira, que é justamente a pessoa entender que existe um lugar ao sol para ela também, entendeu? Que ela tem uma possibilidade de crescimento. E é a mesma coisa em relação às finanças. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo de como eu saí da CLT para chegar aonde eu cheguei. Só um breve resumo.
para eu dar esse passo, realmente eu precisei ter uma reserva de emergência. Então, meu pai me chamava para essa sociedade. Meu pai sempre foi empreendedor, trabalhou como CLT, eu acho que só até eu nascer. Então, já tem 40 anos que ele é representante comercial e compra e revende as coisas. Então, assim, já dentro de casa eu tinha meio que esse ensinamento por parte do meu pai. Da minha mãe já era, não, tem que ser CLT e tal, porque você tem os benefícios, essas coisas todas. Que é cultural. O brasileiro, às vezes, ele não vai nem tanto pelo salário, ele vai pelos benefícios. Sim. Só que meu pai sempre falava assim para mim, ótimo, você está no seu emprego, CLT, ganhando isso, tem o ticket de alimentação, mas existe um outro caminho que você pode ganhar muito mais e não precisar desses benefícios, entendeu? Você pode ter um salário maior, porque quando você é empreendedor, você mexe com vendas, não tem teto. Verdade. Né? Então você pode chegar ali... O limite é o céu. Isso, aonde você quiser. Até onde vai a sua ganância. Justamente. Então, assim, para eu dar esse passo, me sentir mais seguro, eu tive que ter uma reserva de emergência. Igual eu falo nas minhas redes sociais. É de no mínimo 3 meses, mas eu indico de 3 a 6 meses. Por exemplo, você vai pegar ali o seu padrão de vida, uma planilha mesmo, falar, ó, eu pago isso de luz, pago isso de água, pago isso de internet, pago isso de cartão, se tiver fatura, parcela de carro, então tudo você vai colocar na planilha e vai ver quanto que dá aquilo ali mensal. Multiplica por 6. Vamos colocar o número 6, que é melhor do que 3 meses, tá? Que a gente não sabe quanto que pode durar ali esse período. Então, eu fiz essa análise e falei, pô, agora eu tenho esse caixa. E meu pai vinha falando comigo desde 2014. Vem, e eu nada. Sempre procurava um outro emprego, ganhava um pouquinho melhor, que é aquela coisa que o Bruno falou, vou ganhar um pouco melhor. Só que aí vinha vou ganhar um pouco melhor, mas não tinha a administração de pegar essa parte que ganha a mais e investir, né? Sim. E aí, beleza. Quando eu consegui essa reserva, eu falei, agora eu vou pro campo, vou trabalhar, vou virar empreendedor, vou virar representante, fazer igual meu pai, comprar e revender mercadoria. E aí, assim foi, entendeu? Então, as pessoas têm que... O nosso objetivo, né, o nosso propósito, todo mundo fala de propósito, tá muito bonito hoje, mas essa é a verdade, tá? É de que realmente o Bruno falou aqui exatamente, a questão da carreira e riqueza é justamente isso, é a pessoa ter uma análise da sua carreira, se ela ali dentro da própria empresa, ela pode subir de nível, ou se ali já não faz mais sentido para ela buscar um outro local, mas andando junto com isso a parte financeira. Que a parte financeira é que vai dar essa segurança para ela chegar a essa decisão, que é o que acontecou comigo. Entendeu? Dinheiro gera coragem. Verdade. Porque aí você começa a ver ali, ele te dá um como é que eu vou dizer? Não é nem a palavra coragem. Ele te dá assim, aquele fôlego que você precisa, fala assim, não, qualquer coisa eu tenho isso aqui. Então, segurança, eu vou né? arriscar. Segurança. Sim. Pronto, essa é a palavra. Sim. Na verdade, também acontece muito sobre a questão, você até falou, né? Sobre a questão do conforto, a questão de você, não, aqui eu me sinto seguro. Então, não vou dar um passo a mais, porque aqui é o meu limite, eu não consigo sobressair a isso. E uma coisa que é muito bacana na fala de vocês dois em relação à carreira e riqueza é que justamente muitas vezes nós não nos damos o poder de dar o passo porque nós começamos a ouvir vozes externas. Total. Da mãe, do pai, porque é legítimo, porque é preocupação. A mãe tem a preocupação. É natural, mas são as primeiras vozes que a gente ouve, né? Aí eu costumo dizer muito as questões, Silas, segura o seu BO. Se cada um cuidar dos seus BOs, dá certo, entendeu? Então, assim, às vezes você tem uma certeza de algo, eu vou dar um passo, eu vou arriscar. Aí logo depois começa a surgir o quê? As opiniões, as vozes. Aí você volta um pouco, entendeu? Silas, então assim, me permite fazer esse corte. Minha mãe, eu sempre fui muito ambicioso, sabe? Eu nunca pensei, eu tenho isso aqui, aí para mim fechou. Eu sempre fico procurando, igual eu estava comentando com a Priscila esses dias, eu estou no nível agora de platô e eu preciso de novo dar aquela guinada, entendeu? E aí eu conversando isso uma vez lá em casa,
E aí a minha mãe tem essa cultura, sim, tinha pelo menos, que agora eu tô conseguindo mudar a mentalidade, A disciplina. Filho, a disciplina. Tá mentorando a própria mãe, o cara. É isso aí. Pra que você quer ser rico? Isso não traz bênção, não sei o quê. E aí eu fui explicando pra ela justamente isso. Então, assim, é incrível. Eu vou dizer pra vocês, é um testemunho aqui que eu acho que eu não contei pra ninguém de vocês. Quando eu comecei a falar isso pra ela virou pra mim e falou assim, como se fosse uma liberação mesmo, né? Não, meu filho, eu te libero pra que você seja rico. Parece que foi assim, ó. E as coisas começaram a fluir mais. Então tinha meio que esse entrave, assim, justamente porque os nossos pais, eles não fazem isso por maldade. Sim. Eles fazem isso porque eles querem proteger com medo que aconteça alguma coisa. E a falta do conhecimento acerca, né, disso. E é forte porque quando a gente para pensar, por exemplo, na nossa geração, é muito comum que os filhos ganhem mais do que os próprios pais. É verdade. Né? E dos nossos pais não era essa a realidade, na maioria deles, né? Então, sim, é muito difícil, às vezes, para um pai ver o filho ganhando mais. Não é que ele não queira, não torça, mas é porque tem um entrave, assim, tipo, na cabeça. Hoje, por exemplo, se a gente falar assim, mãe, tô indo gravar um podcast, na cabeça assim, pô, isso não é trabalho. Como assim? Você vai gravar um vídeo, vão te pagar por isso? Internet? Aí, por exemplo, a gente viaja para dar palestras, a gente foi agora para Goiânia, então na cabeça de algumas pessoas, assim, isso não é uma profissão. Então o medo é aquele medo do tipo assim, mas filho, se isso der errado, você precisa ter uma segurança, você precisa ter um dinheiro. Aí vem aquela mentalidade, vai fazer um concurso público, né? Você precisa ter uma coisa sólida. Vejo que és profeta, você está me descrevendo. Eu acho que todas as nossas mães passaram pela mesma universidade das mães e vieram com o mesmo drive instalado, entendeu? Porque isso é uma constante. A gente vê muito isso nas nossas mentorias, os alunos, né? É uma dor que é comum a todos, né? Verdade. Primeiro que é da baixa percepção de potencial. Isso, para mim, é o que mais chama atenção. Por exemplo, os profissionais que me procuram, final de evento, palestra, pô, Bruno, você tem mentoria de carreira, legal, como é que faz? Porque eu não estou feliz no meu trabalho e tudo. E no atendimento, a primeira coisa que fica latente para mim é, as pessoas, elas não veem o próprio potencial. Elas negligenciam a capacidade delas de alcançar algo que talvez elas não imaginassem. Então, por exemplo, quando o Gregory traz a história dele, que ele saiu de um nível financeiro e hoje ele está num outro patamar, mas era o mesmo Gregory lá de trás que tinha as chaves, só que não acreditava. Então, em algum momento, uma chave virou, destravou alguma coisa, um estralo que deu ali fez com que ele chegasse. Mas, assim, não foi uma coisa que aconteceu. Ele não ganhou uma herança, não ganhou um prêmio da Mega Sena. Então, assim, é o mesmo Gregory que virou uma chave, acreditou. Em algum momento ele falou assim, é possível fazer isso? Sim. E ele foi lá e fez. A mesma coisa com a questão profissional. Então, tem muita gente aqui que não sabe que é bom e está submetido a uma situação medíocre. E aí, medíocre, só para explicar, de média. Então, se você é um profissional mediano, você é um profissional medíocre. Ou seja, você está dentro da média. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, eu não vou pedir conta porque eu não vou conseguir um emprego. Eu não vou pedir conta porque vou ficar desempregado. A mentalidade dela é de que ela não dá conta, de que ela não merece. A mesma coisa quando a pessoa... Eu vou contar um caso que aconteceu comigo, por exemplo. Eu tinha uma vontade de comprar uma moto. E todo mundo, né, mãe, mulher, não, moto, perigoso, isso e aquilo. Coisa a mãe já fala, meu Deus. Tal. Beleza, juntei uma graninha para comprar uma moto. E aí, o que acontece? Toda vez que eu ia dar um passo para fazer uma aquisição de alguma coisa, vinha algum desafio financeiro para me testar. Aí, o cano estoura, um chuveiro queima, alguma coisa. Então, você é testado literalmente para superar algumas barreiras. Vozes do além, né? Sim. Que você falar assim, eu posso, eu dou conta. Será que isso é realmente realidade? Justamente a questão do merecimento. Do merecimento, né? E até eu vendo um podcast do Joel J, cara, e isso destravou uma chave muito legal. Eu fui comprar um iPhone, eu até comentei com o Gregor, eu falei, cara, eu fui trocar o meu telefone, tava meio ruim. Aí eu fui na loja para comprar, beleza, um iPhone, pô, é um telefone, 7 mil reais no telefone. Na minha cabeça eu falei, pô, pra que eu preciso gastar 7 mil reais no telefone? Eu poderia pegar os 7 mil reais, investir, fazer alguma coisa e tal.
E aí a virada de chave que destravou foi, cara, R$7.000 é um treinamento. É você conseguir colocar que é possível de forma racional, mas que isso não é um custo, que isso é um investimento. Então, assim, às vezes a pessoa ela tem lá um dinheiro, por exemplo, eu vou trocar de carro. Eu vou comprar um carro. Cara, mas qual é o ROI que isso vai gerar para você? Porque você pode comprar um Uno ou você pode comprar uma Mercedes. Mas qual é a diferença entre um ou outro? Porque a verdade é que a maioria das pessoas que compram um carro, elas não têm dinheiro. Tipo assim, ninguém chega lá e compra um carro à vista, é muito difícil. Então a maioria das pessoas compra um carro sem ter a grana. Agora a questão então, beleza, já que eu não tenho a grana e vou comprar, qual é o ROI que isso vai me gerar? Por que eu vou fazer esse investimento nisso, naquilo? Então as pessoas elas não racionalizam a ponto de colocar um ROI naquilo que ela vai fazer. Então, por exemplo, vou comprar tal carro, beleza, como é que isso vai gerar alguma receita para mim? Eu vou economizar tempo porque eu vou ter um deslocamento. Isso vai me gerar mais oportunidade de negócio porque eu vou chegar nos lugares e as pessoas vão ver de uma forma diferente. Ou eu vou rodar de Uber, ou então não, eu tenho que ter uma segurança familiar porque eu tenho um filho. Se você gera um ROI, aquilo faz sentido, o investimento se paga. O problema é que as pessoas hoje elas gastam de forma impulsiva. É aquele famoso ditado. Tem um iPhone, mas a parede está sem reboco. Tô andando de ônibus com uma moto no bolso. Sim. Porque é a realidade. Tem muito brasileiro que anda de ônibus e de iPhone do ano. Aqui no Brasil, especificamente, é uma cultura muito forte da cultura do consumismo, né? Sim. Parece que as pessoas precisam... Modelo americano, né? As pessoas parece que precisam mostrar que está com o iPhone, que está... o efeito do marketing. Justamente. As empresas, o marketing, a publicidade, ela é feita para gerar demanda em você. Sim. Você não quer aquilo, mas você é impactado de uma forma que você parece que você quer. E é um negócio de louco. A Apple trabalha muito justamente bem isso, né? É o pertencimento, né? Pertencimento, é a questão também de se comparar. Gente, rede social é o local onde a galera fica se comparando, vai passando ali no feed. Da vaidade. Da vaidade, justamente. Então, hoje você olha ali, o cara tira o celular do bolso, laranjadinho com aquele negócio, as pessoas, é o iPhone do ano. Então já olha diferente. O cara chega num evento, olha o carro do cara e já começa a julgar. Pô, esse cara tem uma situação, um padrão financeiro mais elevado. Então as pessoas percebem, elas julgam o que elas veem, né? Sim. Então não adianta também você... Isso, querendo ou não, tem um lado bom e ruim, porque é um mecanismo também de filtro. Eu vou dar um exemplo. Eu vou contratar o Gregory não, eu vou contratar um personal trainer para me ajudar. Eu e o Gregory vamos entrar na academia. Tem 2 personal trainer que vai me ajudar. Tem o João e o Paulo. O João tá no shape e o Paulo tá gordão. Qual que eu vou contratar? O que tá no shape, com certeza. Por quê? Porque ele tá demonstrando no exterior dele. Ou ali seja, que ele mostrou que ele gerou que o ele é resultado capaz, que eu quero. isso mesmo. Porque como é que o cara vai me ensinar se ele não gerou resultado para ele mesmo? Justamente. Então, assim, as pessoas lidam literalmente com aquilo que elas veem. Então, por exemplo, se o Gregory financeiramente ajuda as pessoas com a questão das finanças, o mínimo que eu espero é que ele esteja bem financeiramente. Sim. Então, não tem como eu ir fazer uma consulta com uma nutricionista se ela chegar lá, ela tá comendo chocolate, chiclete e é imensa. A questão, isso é tão interessante porque, de fato, a construção da autoridade, ela não é apenas no intelecto. Sim. Você tem que externar isso. Perfeito. As pessoas têm que ver que você tem um carro bacana, que você se veste bem. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, quando as pessoas... Infelizmente, assim, tem os dois lados, como você falou. Então, as pessoas têm que reter o que é bom. Sim. Mas, quando as pessoas batem o olho e vê que o cara, volta a repetir, tem um carro bacana, tem um iPhone e tal, a autoridade que aquela pessoa transmite acaba meio que ganhando a pessoa, entendeu? É porque a gente compra muito essa primeira imagem, né? Então, redes sociais, de novo, você entra num perfil de um influencer lá, a primeira coisa que as pessoas vão olhar são os números. Nossa, tem tantos seguidores, fulano tem tantos seguidores. Só que a gente sabe que isso é facilmente maquiado, né? Sim. Então, nada me impede de abrir meu celular agora e comprar 1 milhão de seguidores. Sim. Mas o que eu vou fazer com isso? Qual é o ROI
que eu vou ter com isso? Qual Então, o impacto de qual o fato impacto? que vai causar nas pessoas que te Exatamente. acompanham? Qual é a né? transformação? Eu acho que a chave tem sido essa. A gente gerar essa transformação. E o evento ele vem com essa proposta, né? Tipo, de transformar o CPF. Tanto Sim. que a nossa linha de eventos, de produto, a gente tem muito clara essa divisão. Um evento para CPF, a gente trata o CPF. Sim. E no evento de pessoa jurídica, a gente trata negócios. Sim. Porque hoje nós somos mentores, palestrantes e tudo, e a gente atua em grandes marcas, em grandes empresas, a gente trabalha business, então a gente fala com empresários. Mas no momento de falar da empresa, do negócio, por exemplo, chegar aqui no Despluga, se a gente for falar de negócio, a gente vai falar de negócio. Vamos tratar o Despluga como um negócio, um business, vamos fazer planejamento e tal. Mas na hora de fazer esse planejamento, a gente tem que olhar e falar o seguinte, mas e o CPF que cuida do Despluga? Como é que ele está? Será que ele está rodando? Porque não adianta eu te entregar uma Ferrari se o motorista não estiver qualificado. Verdade. Então, o CPF ele é muito importante, porque é ele que coordena e gerencia a parada. Então, o nosso evento desse Carreira e Riqueza, ele... mas é só para o funcionário? Não, é para todo mundo, porque tem empresário que está endividado, tem empresário que ele não tem a percepção da carreira dele ou até a gestão da carreira dos colaboradores dele. Porque hoje a maior dor de todo empresário, e você como um comunicador recebe muita gente na sua mesa aqui, você pode fazer essa pergunta, qual é a maior dor do seu negócio hoje? 90% vai te dizer, pessoas. E você tocou num ponto muito importante, Bruno, que é a questão do CPF, né? O reflexo do PJ é o CPF, porque as pessoas elas são separadas por números, né? Um é CPF, que a numeração é diferente, mas eles são unidos porque para ter o CNPJ você precisa ter o CPF, certo? E aí muitos empresários eles esquecem, eles investem no negócio dele e esquecem de investir no CPF. Sim. Porque, por exemplo, o negócio que a gente conversa muito com as pessoas, ele é de fato negócio. E aí, se tiver um valor extra, o que ele vai fazer? Vai vender. Sim. Mas e ele aqui, ó, pessoa física, como é que tá? Entendeu? Sim. Como é que tá os investimentos dele? Porque ele tem que pensar na aposentadoria dele. Eu tenho essa dificuldade, eu falo até com os meus clientes da parte de representação, porque eu vejo muito isso. Ele pensa assim, por que eu vou guardar um dinheiro? Por que eu vou fazer uma reserva? Sendo que se eu pegar esse dinheiro, comprar de mercadoria, eu vou ganhar 80% em cima, vou ganhar, vender, né? Entendeu? E aí a minha loja vai crescer e depois eu posso vender minha marca. Ótimo, é importante. Mas ele tem que cuidar da parte do CPF dele também, entendeu? Porque negócios, eles, assim como o ser humano, nasce, cresce e às vezes morre, né? Tem uma frase que tem diz, fazer essa inclusive, o análise. seguinte, empresa não quebra, o que quebra é o CPF. Sim. Porque quando uma empresa quebra, antes da empresa quebrar, o CPF quebrou. Já foi. Sim. Ou seja, o empresário, em algum momento, ele se perdeu. Entendeu? Ele perdeu o brilho, ele perdeu a capacidade de planejar, a capacidade de executar, ele se perdeu. Então, justamente, quando o CPF é o problema, quebrar o CNPJ é só a consequência da parada, é o sintoma do negócio. Então, O CPF é como se fosse uma engrenagem que faz a empresa, É o o CNPJ coração da é empresa, rodada. né? No tanto que nesse nosso evento, Carreira e Riqueza, a gente trabalha o cara ali na carreira dele, né? Porque se ele for bem, consequentemente as empresas que ele está vão bem também, Sim. entendeu? Então as pessoas têm que pensar nisso. Igual a gente deu um treinamento agora para o pessoal da Premium Tech de vendedores. E às vezes eles ficam pensando ali, os caras estão falando isso só para eu aumentar as vendas e a empresa faturar mais. Enriquecer o patrão, né? Vou enriquecer. Não, você tem que pensar. E aí eu falei lá ao final que você tem que pensar que se você melhora os seus números, consequentemente você traz um conforto melhor para você e para os seus, entendeu? Então as pessoas têm que identificar essa questão também de se eu faço o melhor, não é só para a empresa que eu trabalho, e sim para mim e para os meus resultados, e eu vou colher os frutos disso. E é por isso que eu tiro o chapéu para empreendedor. Sim. Principalmente aqui no Brasil. Não, total. São Aqui heróis. no Brasil, então, Heróis. Sim, justamente, porque assim, cara, o empreendedor, o cara que se coloca nessa posição de empreender, principalmente, agora eu vou até trazer para mais perto aqui da gente,
numa cultura chamada Brasília Distrito Federal, centro político do Brasil, que respira concurso público, Sim. é muito complicado. E a carga tributária? Carga tributária... Não, você fora olha a para... reforma, que é o manicômio, porque Justamente. toda hora muda, né? Então, assim, você acaba lidando com a instabilidade o tempo todo. Sim. É instabilidade jurídica, é instabilidade financeira, e é uma instabilidade emocional em vários aspectos. E a gente estava até num evento ontem aqui em Brasília de empresários e foi feita uma pergunta lá, né, pelo condutor, que foi assim: a política interfere no seu negócio? Né? Tipo assim, minha empresa depende do humor político, se é de esquerda ou se é de direita. E eu acho que isso é um erro. Porque assim, quando o seu negócio depende de um fator externo, e de novo, não estou dizendo assim, então quer dizer que se o governo mudar imposto não vai afetar? Claro que vai, mas você tem que estar superior a isso. Sim. Seu negócio tem que estar independente de quem sentar na cadeira, porque a verdade é que, seja de esquerda, seja de direita, que estiver na cadeira, você vai ter imposto, você vai ter obrigação, você vai ter esse manicômio trabalhista, jurídico e tudo para lidar. Então, assim, ou você encara isso e empreende, que é esse lance. Empreender no Brasil é uma loucura. Não à toa que muitas grandes empresas estão indo lá para o Paraguai, Sim. né? É migrando verdade. para lá, fugindo, justamente desse caos que é aqui no Brasil. Mas a verdade é que, beleza, estamos em 2026, ano de eleição. A direita ganhou. Vai mudar o que em 2027? Vai mudar alguma coisa ali, mas o seu negócio não depende da canetada do político. Se o CPF né? não mudar, nada muda. Então, o CPF tem que ser muito forte. Tem que estar muito forte. Não à toa que no evento a gente teve essa preocupação. Nós teremos convidados que vão trazer assuntos, por exemplo, nós teremos um personal trainer, Bacana. que é fantástico, porque quando a gente fala que o CPF tem que estar forte, é forte mesmo, Sim. é saudável. Sim. É o cara, mano, como é que tá o teu hábito alimentar? Como é que tá a tua capacidade de subir uma escada? Entendeu? Então, assim, é trazer o sentido. Cara, se você não tiver bem fisicamente, porque até isso influencia, porque às vezes a pessoa olha e fala assim, pô, tem um emprego que eu não gosto. Tem um salário que eu não sobra no final do mês. Minha vida tá um caos. Aí vai tomar um banho, olha no espelho, não gosta do corpo que tem. Pô, ela não tem um prazer na vida, entendeu? Então, Verdade. tipo assim, cara, pelo menos vamos trabalhar uma coisa de cada vez. Então, o treinamento, ele vem justamente para falar o seguinte: cara, beleza, ter dinheiro no banco é importante, mas se tu não tiver saudável para usufruir, Não vai adiantar nada. entendeu? Então, tipo assim, tu tem uma grana, beleza. Tu consegue brincar com teu filho, jogar um futebol, entendeu? Tu tem condicionamento pra, sei lá, correr na praia com a tua família, tipo, fazer um lazer, entendeu? Cara, às vezes a pessoa tem lá dinheiro. Quantas pessoas a gente vê ricas financeiramente e que tá com a mente quebrada, pô? E às vezes o esporte mentalmente, e a saúde emocionalmente. é uma das formas, assim, a atividade física e tal, é uma das ferramentas talvez que mais impulsiona essas pessoas para ter uma qualidade de vida, né? Então, Sim. a gente pode ver grandes players aí, eles têm dentro da rotina deles um tempo dedicado para a questão de, pô, eu preciso ter uma atividade física ali, alguma rotina. Então, o evento ele traz isso. Então, a gente tem alguns convidados, a gente tem a Carla que vai trazer um lado emocional, que é uma mulher fantástica, que tem uma história de superação Que absurda. é justamente isso, né? De não cuidar da saúde, priorizar o profissional, e a saúde, em algum momento, ela vai te cobrar acender um preço. alerta, né? Ela Sim. te cobra o Tanto que preço. tem uma frase muito forte, né? Se você não investir na sua saúde, você vai ter que investir na sua doença. Sim. É verdade. Porque ou você investe, eu vou fazer uma academia, eu vou fazer um acompanhamento com o Nutri, vou fazer um personal. Eu sei que a realidade do brasileiro muitas vezes não permite financeiramente. Pô, eu tô falando com um cara que tá endividado e agora eu tô falando personal, academia. O cara fala assim, você tá viajando, não cabe no meu orçamento. Mas, pô, eu até brinco com um amigo nosso que faz corrida, né? Aí a gente tem esse amigo em comum. Falei assim, no dia que eles descobrirem que dá pra correr de graça nos mesmos lugares, sem pagar inscrição, saca? É verdade. Vai ser uma revolução e tal, porque eu fico zoando, né? Os caras pagam pra correr, Paga né? caro pra Paga correr. caro pra correr, ganha um Sim. abadazinho, né? E no final uma medalha. Mas eu entendo que é uma Sim, brincadeira, sim. lógico. Mas assim, pô, o cara consegue fazer, assim, andar de bicicleta. O Greg tá andando de bicicleta agora, aí é ciclista. Então, tipo, o importante é o cara começar, É entendeu? pequenas atitudes diárias, né, Bruno? Existe um princípio, trazendo até questão espiritualmente mesmo falando, os 3 níveis da tricotomia. Não sei se vocês já ouviram falar desse princípio.
que o ser humano é constituído de quê? De espírito, alma e corpo. Perfeito. Né? Então, se o seu espírito não vai bem, isso vai impactar na sua alma. Perfeito. E aquilo que ocorre na sua alma acaba impactando diretamente no seu físico. Sim. Inclusive, existem já alguns estudos que falam até mesmo sobre a questão de células cancerígenas. Sim. Surge muito por detrimento mesmo de questões da alma. Sim. Tipo depressão, Sim. ansiedade, estresse. Liberar perdão. Então, existem questões que são totalmente espiritual. Então, assim, como o Bruno falou muito bem sobre essa questão o cara pode ser milionário. Sim. Mas se o cara está com a saúde mental destruída, não tem tempo para os filhos, ele está construindo uma riqueza? Tá, não. Isso é riqueza? O maior tipo patrimônio que Deus não deu é o nosso corpo, que é o nosso templo, né? Se a gente não cuidar dele, a gente não consegue cuidar das demais coisas. Que é o outro patrimônio principal que a gente tem, que é família. Então, se você não tiver alinhado as demais coisas, você não consegue cuidar, né? Sim. Prosperar. O que eu acho bacana, né, nesse evento que vai ter e tudo, que vocês pensaram de uma forma assim muito fechada. É como se fosse, eu posso até expressar dessa forma, como se fosse um ecossistema que acaba abrangendo assim todas as áreas da vida de um CPF, de um cidadão. E ele nasceu assim, a gente sentou numa cafeteria para conversar, desenhamos ali o seguinte, o que a gente quer... de 1h e pouco e foi embora. A gente pensou justamente o seguinte, o que a gente quer gerar de transformação? Isso e isso. Beleza, o que atrapalha as pessoas a terem isso? Aí a gente foi listando, isso. Então, beleza, quem é que pode ajudar? Quem é que pode fazer isso? E foi até unânime, né? Na hora que a gente foi pensando, a gente falou assim, nós somos cristãos, temos essa veia, não é um evento religioso, mas nós precisamos trazer a espiritualidade para dentro desse evento. Porque quando a gente fala de, cara, você tem que acreditar na sua veia profissional, você tem que acreditar na sua veia financeira, acreditar vem de fé. Fé vem de crença. E aí a gente falou, cara, a gente tem que trazer alguma coisa. E na hora, o nome que surgiu, eu falei, eu indico uma pessoa aqui. Ele falou, eu também indico essa mesma pessoa aqui. Aí eu falei, então fechou, é unânime. Essa pessoa aqui é o Silas. A gente falou, cara, esse cara vai trazer um pilar muito fundamental. Porque uma coisa que eu tava pensando justamente sobre essa questão da espiritualidade é que a gente lida de forma errada, às vezes, com algumas questões. Até a interpretação bíblica, por exemplo. Sim. Tem gente que fala assim, porque a Bíblia, Deus, Jesus, abomina a riqueza. Né? E eu falei, cara, não é bem assim. Não né? Então, porque quando ele fala na questão da riqueza, não amar o dinheiro. Sim. Ele não abomina o dinheiro. Sim. Ele abomina o fato de você amar o dinheiro, tá ligado? Então, assim, é você idolatrar aquilo. Isso. Mas ele... tanto que, a gente tem a questão do dízimo. Então, tem várias outras formas de você ver a questão das finanças à luz da palavra. É a questão da teoria da prosperidade. Muita gente questiona e tudo mais. Mas a grande questão o problema não é o dinheiro. O problema é justamente o que você faz com o dinheiro. Até a gente no evento, para só finalizar, a gente tem uma mentalidade que as pessoas falam assim, eu quero ajudar muitas pessoas, eu quero fazer trabalho social, eu quero ajudar muitas pessoas. Beleza, e isso é maravilhoso. Eu aposto que Jesus quer que todo mundo faça isso. Só que para fazer isso eu preciso de quê? De dinheiro. Então, assim, aonde que eu vou falar para você não prospere, não fique rico, porque isso vai impedir você de se aproximar de Cristo? Não, o que vai impedir é as atitudes que você tem quando você tem dinheiro. Eu acho muito bacana e profundo isso que você falou, porque entrando mesmo nessa questão dos versículos bíblicos e tal, o dinheiro acaba meio que ditando aquilo que você deve ou não fazer. Sim. Então, a partir do momento que o dinheiro dita o que você deve ou não fazer, você está sendo o quê? Um escravo. Exato. Então, o que é a Bíblia, que isso me fascina, sabe? Quando Jesus vai ensinar sobre a questão dos dois senhores. Jesus, ele não apresenta nem o diabo como um senhor. Sim. Mas ele apresenta o espírito chamado Mamon, que é o dinheiro, como um senhor. Ou seja, você não pode servir a dois senhores. Sim. Se você servir a dois senhores, você vai amar
mais a um e desprezará mais o outro. Então, quando nós trazemos isso para o nosso momento social, digamos assim, 2026, em tempo de inteligência artificial, as pessoas parecem que estão ansiando cada vez mais ter dinheiro e está se esquecendo da fonte, da essência. Perfeito. Que faz com que você consiga romper esses ciclos. Quando o Evangelho de Mateus fala, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, ele está falando, não é a questão de você ir aos domingos, no culto, no quarta-feira, não é um ritual só, né? Não é um ritual. Sim. Quando você busca a Deus na sua vida diariamente, as demais coisas são acrescentadas e isso envolve o quê? O dinheiro. Sim. Então o dinheiro ele tem que ser um servo seu e não seu senhor. E é tão forte, cara, que para mim é muito nítido que tem dois tipos de pessoas. Aquela pessoa que tem comunhão com Cristo o tempo todo e faz isso como uma metodologia de vida, e tem aquela pessoa que só procura na dor, na hora que o chicote estrala. É verdade. Entendeu? Então eu penso muito assim, meu emprego tá muito ruim, eu perdi meu emprego, fui demitido, tá tudo errado, Jesus não me ama. Meu amigo, deixa eu te falar, se você, no momento de dificuldade, só procura Deus no momento de dificuldade, se ele te der alguma coisa melhor, você se distancia dele. Então o que ele vai fazer? Peraí, se isso aqui vai te afastar de mim, eu não vou te dar. Sim. Porque eu quero você, eu quero te salvar. Então, se eu vou colocar na tua mão algo que vai te destruir, não faz sentido. Porque como pai, eu não vou fazer isso com meu filho. Eu não vou dar para ele, por exemplo, a chave do meu carro e falar, vai, dirige. Ele não está pronto, ele não tem a maturidade, ele não tem o conhecimento, ele não tem as ferramentas para lidar com aquilo. É verdade. Com a gente é a mesma coisa, seja no trabalho ou no dinheiro. Então, às vezes a pessoa fala, por que comigo nada dá certo, eu não prospero? Não... Cara, porque você não entendeu que você não está pronto para aquilo. Quando você estiver pronto mentalmente, com seu coração de fato conectado, porque o problema é o seguinte, procura Cristo quando eu estou na pior. Aí a vida dá uma melhoradinha, ele não procura mais, ele não esquece. Tem até uma piadinha, né, que contextualiza isso, que é o cara que chega no estacionamento lotado e fala, pô Deus, se você me ajudar a arrumar uma vaga aqui, eu paro de beber e fumar. Aí sai um carro, ele estaciona e fala, Deus, precisa mais não, já arrumei. Tá entendendo? Então assim, quando tudo dá certo, ele esquece que tem alguém por detrás, que tem alguém cuidando, vigiando. Aí é onde a gente testa o coração da pessoa, sabe? Do tipo assim, eu quero... É igual as pessoas falam, se você ganhar na Mega Sena, não, eu vou ajudar, eu vou doar, eu vou não sei o quê. E por que tu não faz hoje? E fica esperando justamente só esse momento. Por que você não faz hoje? Não, porque eu não tenho dinheiro. Não, na verdade é que você não faz porque você não quer, porque não é genuíno. De outras maneiras. Exato, justamente ser voluntário. Isso é tão forte. Gente, é cada coisa aqui que... Gente, vocês têm que ir. Dia 28. Porque isso daqui é apenas uma introdução. Isso. É apenas É o papo do cafezinho. Só o papinho do cafezinho. Ou seja, você já consegue aí identificar e ver o que vai rolar nesse evento. O que vai ser um bate-papo aí de 1 hora e pouquinho. Lá nós vamos estar de 8 às 18. Pronto. E a gente vai ensinar, Silas, o mais importante, porque aqui a gente está conversando. Sim. Lá a gente vai ensinar. Tem um método. Sim. Não é assim, o Bruno tá falando, mas beleza, Bruno. Como eu entendi como é que isso funciona na prática? Eu que tô aqui no meu emprego assim, assado. Eu que tô com meu nome sujo, meu cartão, assim, como é que eu faço na prática? Justamente. Lá, e isso é uma dor de muitas pessoas. Sim. As pessoas estão muito cansadas de informação, só informação. Elas querem de fato que você vá lá, pega ela na mão e mostre o caminho das pedras. E é justamente isso, igual você falou aí a palavra certa, caminho das pedras, entendeu? Eu não cheguei aonde cheguei, o Bruno chegou onde chegou, simplesmente estalou os dedos. Nós passamos pelos processos. Sim. Muitos deles a gente errou também, mas errando que se aprende. Sim. E aí quando você tem alguém para caminhar do lado, essa pessoa ela torna um facilitador para que você não cometa aqueles mesmos erros. Vão vir alguns erros? Claro, isso é normal porque é do ser humano. Não tem como você... Deus deu a Bíblia pra gente, se a gente seguisse ela à risca, estaria tudo certo. Ninguém segue. Nem estaríamos aqui, né? Estaríamos aqui. Isso, essa é a verdade. Daqui a pouco eu subo. Justamente. Então, assim, esse treinamento, ele mostra, eles eram mansinhos e chegaram
até aqui. Foram Então, forjados, lapidados no processo. Entendeu? É carne, cara. Isso aqui, ó, é ser humano. A gente tem um CPF, não somos melhores Tem do que ninguém. sentimento, tem emoção. Eu né? costumo brincar, cara. Tem muita gente melhor do que a gente. Tem muita gente pior do que a gente. Isso serve pra todo mundo. Eu falo nas minhas mentorias. áreas, né? Todas as áreas. A pessoa, mas eu vou fazer uma entrevista, tem aqui 3 candidatos pra mesma vaga. Eu falei, cara, vai ter gente melhor do que você e pior do que você. Você não tem que ser melhor do que os outros. Você tem que ser melhor do que você. Sim. Então eu sempre falo para meus alunos o seguinte, ó, você vai nessa entrevista com uma única missão. Você tem que sair da entrevista achando que você foi a tua melhor versão na entrevista. Sim. Porque na próxima, tu tem uma outra missão, ser melhor do que a entrevista anterior. É verdade. Eu sempre falo, o seu papel é tornar a vida do seu concorrente mais difícil. É. Não é ser o candidato selecionado e aprovado, isso é consequência. Verdade. Em tudo. Em tudo que você for fazer, você tem que entender o seguinte, cara, eu não tenho que ser o melhor. Eu tenho que tornar a vida do meu concorrente mais difícil. Sim. A minha esposa, ela é bailarina de dança do ventre, então ela participa de alguns torneios. E aí eu falei pra ela, ela tava super nervosa no último torneio, eu falei, cara, você tem que ir lá dançar, se divertir, você veio aqui, você não veio pra competir, você veio pra dançar, se divertir, você ama isso. É. Sobe lá e torna a vida das suas concorrentes mais difícil. Por quê? Porque você sabe o que você tem que fazer, você sabe Sim. no que você é boa. Foi lá, fez, primeiro lugar. Pronto. Aí eu falei, cara, é isso, é sobre você tornar a vida do seu concorrente mais difícil, no bom sentido. Que interessante. outra, É tudo não, aqui, ó. sim, Tudo... É. E tem outra, igual mentalidade. você citou da questão da entrevista. São 3 candidatos para uma vaga. E aí você chega lá e vê um cara que tá assim, voando. Aí É. você fala, meu Deus, mas às vezes a vaga não é para ele. Não é. Entendeu? Ele tá já em outro nível. Então você não tem que se preocupar com ele. Você tem que analisar, igual o Bruno faz, analisa a vaga. Ela encaixa realmente para você, então vai. Foca no entrega teu, né? lá. né? Foca Esquece no o teu. coleguinha. Porque É se o você tal da grama entregar do o vizinho, seu, você cara. vai. Você tá preocupado com a grama do vizinho, tá nascendo um monte de pragas na tua É grama. a porque tu tá cultura da olhando a do outro. comparação. Exato. Você falou uma coisa que, cara, é muito real. Isso, esse bate-papo aqui só tá trazendo vários insights ganchos, aqui. né? O que acontece? Você falou a questão do erro, né? Sim. Porque é normal você, no meio do processo, você errar. Sim. Só que nós temos que entender que errar não é fracassar. Não pelo é. contrário. Pelo contrário, é por meio dos erros que nós cometemos na vida que nós vamos adquirindo informação. Informação gera conhecimento. Justamente. E conhecimento gera maturidade. E eu falo assim, ó, às vezes as pessoas têm até um medo de dar um passo para trás, mas você tem que lembrar que para você tomar um impulso, você dá um passo para trás para você ter esse impulso Pra para dar ir um pra salto, frente, né? entendeu? E dar o passo para trás também é questão de estratégia, muitas vezes. É isso. Sim, é. E às vezes as pessoas têm medo. O erro ali, ele não significa de fato um fracasso. Pelo menos você o que fez? Tentou. Justamente. Aí, quem às vezes vai te julgar nem tentou fazer o que você fez. Sim. Ele simplesmente vai te julgar. E aí as pessoas ficam preocupadas com o julgamento e aí não tentam fazer e não erram. Porque é melhor você errar, porque aí você sabe do erro. E aí Já lá na diria frente o você filósofo, o grande filósofo Romário, já- só erra quem bate. Só é quem bate o pé. Porque o cara que verdade, não bate é o pênalti, verdade. ele não erra, mas ele também verdade. não vai ter a glória, né, de verdade. ter feito. Só erra quem bate. Então a grande jogada é você. Eu até vou arriscar fazer uma contra-oposição à tua fala. Você falou que errando que se aprende. Eu te diria que é acertando que se aprende. O erro, ele tá na parte do processo. Porque quando você erra, você entende que aquilo que você fez não deu certo. Te obriga a fazer de outra forma. O problema é que as pessoas estão errando, aí ela vai lá e faz de novo a mesma coisa. Faz de novo a mesma coisa. Então olha para a carreira da pessoa. A pessoa, pô, currículo. O que mais acontece? A gente recebe o currículo, um monte de experiências. Aí, tipo assim, 3 meses, 4 meses em uma, 3 meses, 4 meses em uma, a pessoa tá pulando de emprego. Eu vou dizer que essa pessoa, ela errou? Não, ela acertou, ela conseguiu vários empregos. Sim. Mas por que ela sai desses empregos? Por que ela tá pulando de emprego em emprego? Então, falta ela acertar. Acertar e, cara, eu vou fazer isso de forma intencional, eu vou acertar. Porque eu posso errar e parecer que tá certo. Entendeu? Tipo assim, passei na entrevista, entrei na empresa. Eu fiz isso comigo, eu aceitei um emprego, cheguei lá, foi o pior emprego que eu já tive na minha vida. 45 dias eu falei, tchau,
Não preciso disso. Fiz igual a Rochelle do seriado, né? Eu não preciso disso, meu marido tem 2 empregos. Tem 2 empregos. Eu falei, cara, que surreal isso. Então, assim, eu acertei, passei na entrevista. Êxito, certo? Sim. Não, eu me dei muito mal ali. Aham. Então, tipo, não é errando que se aprende, é acertando. Sim, sim. Porque o erro é uma parte que depende muito de como você vai ver aquilo, entendeu? Verdade. Então tem gente que pega cartão emprestado, aí vai lá, não paga. O que ele faz? Ele aprendeu com o erro? Não, ele vai lá e pega outro cartão. Agora ele pega o agiota. Aí ele pega outro não sei o quê. Ele tá cometendo o mesmo erro, cara. Você tá falando da minha vida passada? É esse profeta. O cara se entrega, o cara se entrega, entendeu? No outro episódio eu falei sobre isso, né? Ele já se denunciou, né? Que bom. Mas isso gera autoridade também. Agora, mas né, é porque assim... É um justamente. novo cenário. É o Antigo Testamento do Gregory, entendeu? Justamente. Mas isso mostra que nós somos pessoas reais, né? A gente erra. E é isso, justamente, é isso que as pessoas se conectam. A mensagem, quando passa verdade, é quando as pessoas olham para você na sua comunicação e sentem que de fato você passou por processos que elas estão passando. Perfeito. Então isso gera muito mais o engajamento das pessoas. As pessoas conseguem até mesmo acreditar mais. Porque quando você conta de algo que você viveu, não tem como, os seus olhos brilham. Sim. Porque você sabe de onde você saiu para você chegar onde você está. Né? Não é uma coisa inventada. Por isso que, aí voltando lá quase no início aqui desse nosso bate-papo, que eu tive que quebrar algumas coisas dentro de mim, justamente falando nesse quesito. Porque, por exemplo, eu vendi bandeirinha na rua, trabalhei em supermercado empacotando, e aí eu vou para a rede social, começo a falar, e aí as pessoas falavam, cara, você tem que começar a falar dos seus resultados. Não adianta você ficar nas redes sociais, fala sobre os seus resultados, fala de onde você estava, realmente onde você chegou nesse momento. E aí, para mim, realmente foi assim, difícil virar essa chave, e aí começar a me expor mais para mostrar realmente o resultado, que é igual você falou, porque aí gera de fato assim uma conexão, entendeu? Olha de onde o cara era e olha onde ele chegou. É possível. É genuíno, né? É possível. Né? Porque aí se torna genuíno. E aí eu faço muito isso contando a minha história lá, justamente não é para me vangloriar, é para que as pessoas entendam que se ela está em determinada situação, às vezes ela pode estar numa situação até melhor do que a que eu estava. Sim. Então se ela tem essa possibilidade, se eu cheguei, eu tenho certeza que ela vai chegar também. Se ela seguir todo o passo a passo, indo no treinamento Carreira e Riqueza, tenho certeza que... Por favor, olha para eles aí e fala sobre isso. Então, olha diretamente nos olhos. Você que está aí com a carreira destruída, você não sabe para onde vai, não sabe qual caminho tomar, e se sua vida financeira também... Normalmente, quando a carreira não tá boa, a vida financeira tá pior ainda, né? Nós temos um treinamento chamado Carreira e Riqueza, que vai ocorrer dia 28 de fevereiro em Brasília, em Águas Claras. Vai estar eu e meu irmão Bruno, Silas também vai estar lá como palestrante convidado. Então, se você quer uma mudança interna mesmo, que ela tem que começar de você, participa desse treinamento. Lá vocês vão entender que caras como eu, como o Bruno, como o Silas, começaram assim. Vocês vão ter essa possibilidade indo lá. Vocês vão entender de onde a gente saiu e onde a gente chegou e para onde a gente ainda vai. E, Silas, a gente acredita tanto no que a gente está fazendo que no nosso site lá, as pessoas entrarem lá na nossa rede social para comprar o ingresso. Primeiro que o ingresso é simbólico, vai ter coffee break, material, então o custo do ingresso é para bancar isso. Ah, por que não faz de graça? Porque o que mais acontece é a pessoa se inscrever e no dia não vai. Sim. Então o valor simbólico é só para, tipo, cara, se tu pagou, pelo menos vai para honrar o teu dinheiro. E se no final do treinamento, Silas, chegou ali, deu 6 horas, a pessoa terminou o treinamento, olhar na minha cara e falar assim, não gostei, não me ajudou, não me transformou, eu devolvo o dinheiro da pessoa.
Sim. Então, assim, o compromisso que a gente tem é com a entrega do resultado. Não é tipo, vou vender o ingresso. Cara, não é sobre o ingresso. O ingresso é justamente para filtrar quem realmente quer a transformação. Sim. Porque tem muita gente que fala, eu quero mudar de vida. Vai no treinamento. Mas não dá por causa disso, tem que levar minha avó no jiu-jitsu. Entendeu? Um monte de desculpinha. Então, irmão, a gente não quer no evento, porque, primeiro, se você entrar naquela sala, eu te garanto, você não vai sair da mesma forma. Sim. Que foi esse o propósito que nos uniu, entendeu? Eu e o Bruno, quando a gente sentou lá na padaria para trocar essa ideia, o café, a principal conexão era essa. De fato, voltando a falar a palavra bonita, propósito que está na moda, mas é justamente de mudança na vida das pessoas, entendeu? Uhum. Nas minhas orações, todo dia de manhã eu falo, eu tenho que ser a semente plantada no coração das pessoas, na mente das pessoas, para que ocorra de fato essa mudança, entendeu? Sim, então, verdade. assim, por isso que o Bruno falou desse compromisso que a gente tem nesse treinamento, que é de fato você ir ter uma transformação ali, nem que seja espiritual ou da questão do que ele falou que vai levar o personal trainer, o Greg. Então, assim, alguma mudança não é possível que a pessoa não tenha nesse treinamento. A gente tem certeza que nós vamos estar ali para impactar vidas. Com certeza, eu tenho certeza disso. E eu quero acrescentar aqui, se vocês me permitem. Claro. Sinta-se em casa. Obrigado. Tô à vontade. Eu quero falar para você que vai para este evento, deixe na sua casa toda a sua certeza, todo o teu intelecto de tudo que você já viveu, a sua bagagem, e se permita. Porque um dos fatores que muitas vezes acaba impedindo com que você cresça em conhecimento é porque você acha que sabe demais. Perfeito. Então, às vezes é bom sentar para aprender. Porque, gente, vamos ser sinceros, o Gregor e o Bruno estão hoje, né, à frente desse projeto. Eles tiveram que sentar para aprender. Para que hoje e continua fazendo Ontem isso. estávamos nessa posição, sentados como alunos numa reunião de mastermind de empresários aqui de Brasília, nesse papel de aluno para aprender, para conectar. Porque, cara, quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar. Isso é verdade. E então, as pessoas que forem até lá, dá uma esvaziada no copo, né? Às vezes ela pensa, eu já sei de tudo. Sempre a mesma coisa. Sim. Mas não é. Vai lá com o coração aberto mesmo, mente aberta, para receber todo o valor que a gente tem para passar para essas pessoas, entendeu? Se permita ser transformado. E eu eu não combinei isso com o Bruno, não combinei com vocês. Quem comentar aqui, comenta aqui. Eu quero, nós vamos mandar o link para essas pessoas e a inscrição vai ser pela conta do Bruno. Ixi, o cara é da grana e ele bota na minha conta, então eu vou dobrar a meta. Como diria a grande filósofa, Rousseff, vamos deixar a meta aberta. Se a gente bater a meta, a gente dobra a meta. Então, se você comentar aqui que quer ir no evento, nós vamos garantir que você vá e por conta dele você vai ganhar um presente. Então, quando você comprar, a gente vai dar um presente para você estar lá e levar um acompanhante na faixa. Então, isso aí é o compromisso nosso. Porque, de novo, não é sobre dinheiro, é sobre transformação. Nós queremos criar uma comunidade, um legado, uma legião de pessoas que são transformadas. A gente recebe muito, assim, do mundo, né? Deus nos abençoa muito, cara, muito, de ter pessoas especiais como você, que a gente pode fazer parcerias, ter empresas, clientes. Deus abre muitas portas na nossa vida e a gente tem uma missão. Então esse evento, ele nasce com uma forma assim de tipo, cara, como que a gente pode retribuir tudo que já aconteceu com a gente? Então, as nossas carreiras estão fluindo, as nossas finanças estão fluindo, e tem tanta gente que era o Gregory do passado, o Bruno do passado, que tava precisando de uma luz, e a gente não tinha um evento, uma pessoa, a gente pelo menos não sabia da existência, ou não achou essa chave, essa porta. Então, a gente levou muito tempo para chegar e virar essa chave. E hoje, o que a gente quer ser? Ser um canal que encurta isso na vida das pessoas. Então a gente até fala, cara, o espaço lá é limitado, vai caber, sei lá, umas 70 pessoas. Beleza, de 70 pessoas, se eu salvar uma,
já valeu. Verdade. E essa uma é essa pessoa que tá assistindo ali agora o podcast, entendeu? Porque é aquela pessoa que falou assim, cara, já tentei de tudo, eu tô literalmente na merda, minha vida profissional, porque a gente sabe que se o cara tá mal na empresa, mal nas finanças, isso afeta o casamento. Tem casamento sendo desfeito por causa de dinheiro, porque dívida impacta na vida financeira de um casal. Eu já passei por esse problema de quase me divorciar, porque, pô, chegava uma hora que o dinheiro estressava, as pessoas brigavam, então assim, dinheiro... Quando a dificuldade entra pela porta, o amor sai pela janela. É, exato. Aí, pô, carreira, a pessoa trabalha o dia inteiro num lugar que ela não gosta, ela chega em casa, ela não tem energia para poder dividir com a família, entendeu? Então ela chega em casa amargurada, com raiva, estressada, tem um filho ali pequeno que olha pro pai e pra mãe e fala assim, pô, meu pai e minha mãe é rancoroso, é rabugento, é mal-humorado, e às vezes não é, cara, é a situação que essa pessoa está. Então a gente tá fazendo esse evento para salvar essas pessoas, salvar no sentido assim, você é pretensioso, agora você é o herói da parada. Não, é porque a gente sabe que é justamente isso, não é o Gregory, não é o Bruno, não é o Silas, não é o Greg, não é a Carla, não são os nós que estaremos lá. Sim. Isso está sendo embasado por alguém muito maior. Então a gente está tendo a permissão muito maior para poder fazer isso, porque a missão é uma só, é destravar a vida dessas pessoas para que elas possam sair de lá e falando assim, agora eu sei o que fazer, agora eu tenho um plano claro. Agora ela tem com quem ela fala assim, cara, Gregory, me ajuda nisso aqui, porque eu fui no seu treinamento e tal. Como é que eu faço agora? Eu tô com uma dúvida aqui. A gente quer entregar as ferramentas para a pessoa pegar e falar assim, beleza, eu tenho o martelo e o prego. Agora eu posso pregar. Eu vou lá e vou fazer acontecer. Isso mesmo. É isso que a gente quer fazer na vida dessas pessoas. Então por isso que a gente fala, cara, o risco é zero. Sim. Eu fui e não gostei, o Silas não é legal, o Gregory é chato, o Bruno é... Toma aqui teu Pix e vai embora. Siga a sua vida. Beleza, vai ser hater. Vai lá, entra lá, fala, que horrível, não sei o que, beleza. Gera engajamento pra gente. Gente, se você não for, o quê? Só você não vai. Gente, estamos chegando aqui já no final. Papo gostoso, né? Cara, sempre assim. Sempre assim, justamente. Fica aquele ar de queremos mais. Ué, né? Então, estamos aqui. Convites é o que não vai faltar. Vamos fazer, já deixar marcado para um pós-evento. Vai trazermos aqui as expectativas, como foi, vai ser bacana. E aí a gente já deixa até o convite para também o próximo evento, que aí é focado no CNPJ. Esse é do CPF, mas em breve terá o evento para CNPJ, que é para falar justamente desses heróis aí, que são os empreendedores aqui de Brasília, que a gente sabe que empreender é muito difícil. Brasília, então, assim, do Brasil. Do Brasil como um todo. Mas a gente já deixa aberto aí esse convite para quem quiser. Eu sou empreendedor, eu quero participar do evento. Já segue a gente nas redes sociais lá, porque a gente vai divulgar isso em breve. Então, provavelmente ali a gente está falando de março para abril, que vai ter esse evento, né, de CNPJ aqui em Brasília. E com certeza vai ter a mesma pegada. A mesma pegada, assim, de propósito de gerar transformação nos negócios das pessoas. Legal. Eu estive no Paraguai. E aí eu costumo brincar com a minha família que eles foram para as férias se divertir e eu fui para analisar. Então, assim, vou trazer experiências de lá para as pessoas aqui que querem, que têm curiosidade sobre lá para empreender também no Paraguai, que é uma terra que eu falo assim, vocês podem ficar espertos. Paraguai daqui uns 10 anos vai engolir o Brasil se o Brasil não mudar a mentalidade que tem, viu? Uhum. Então, assim, vou trazer essa experiência dessa minha viagem lá para essas pessoas também. Massa. Gente, estamos chegando no final, mas eu vou passar de novo a palavra para vocês darem uma consideração final aí para a galera. Fechou? Beleza? Pode ir lá. Vai lá. Quem começa? Ímpar, pá. Vamos tirar do 0 e 1, né? Vai pela idade, né? Que é mais velho, né? Acaba sobrando pra mim, tá vendo? Galera, eu queria primeiro agradecer aqui a hospitalidade do Silas e dizer que, tipo, sem esse tipo de espaço pra gente, é mais difícil de alcançar mais pessoas. O nosso objetivo realmente é levar a mensagem para o máximo de pessoas possíveis e parabéns pelo projeto, tá lindo de ver, a casa maravilhosa, então a gente realmente
é muito legal porque primeiro nós somos amigos, então a gente fica feliz de ver o amigo e falar, cara, deu certo, é um projeto, que massa. E para você que está assistindo e quer participar desse evento, mais uma vez o convite para ir lá nas nossas redes sociais. E acima de tudo, eu gosto de dizer o seguinte, todo treinamento e palestras eu tenho uma frase, que é: seja intencional. Porque quando você entender que quando você é intencional em tudo que você fizer, a tua vida muda. Então, na carreira, nas finanças, no relacionamento, em qualquer área da tua vida, se você aplicar intencionalidade, a tua vida muda. Então, nesse momento, meu convite é: seja intencional e garanta sua vaga no ingresso. Siga a gente nas redes sociais. Deixa o seu like nesse podcast. Se você chegou até aqui agora, deixa seu like para a gente ver que você está realmente conectado e que você é intencional em tudo que você faz. E com certeza a tua vida vai virar. 2026 é o ano da aliança, né? Sim. Então, nós estamos criando uma aliança aqui com uma galera que acredita na gente e a gente vai gerar essa transformação em nome de Deus. Justamente. E complementando o que o Bruno falou, realmente agradecer novamente, viu, Silas, pelo espaço. É uma honra pra gente estar Casa aqui. de vocês. Muito obrigado. E assim, é um motivo de muito prazer ver sempre a evolução, não só do Despluga, mas do Silas, ao qual eu tenho muito apreço. E aí dizer, pessoal, que realmente participem de treinamentos como esse, como vai ocorrer o Carreira e Riqueza, para vocês verem a mudança que ela está prevista para acontecer na vida de vocês. Por quê? Está no início do ano, agora muitas pessoas estão envolvidas com o carnaval, mas sejam vocês os agentes de mudança. Vocês mudando, automaticamente você muda a sua comunidade. Você começa a mudar a sua família, as pessoas que estão ao seu redor, e os resultados eles vão vir. E muitas pessoas estão preocupadas com o ano aí de 2026, porque política, Copa e um monte de outras coisas. Eu sempre digo para as pessoas que já vêm com esse sentido negativo. Só depende da gente. Então, assim, depende de você tomar uma atitude, ir num treinamento igual esse, assistir a um podcast igual esse, deixar o like aqui e comentar. E só de você fazer essas pequenas, digamos, mudanças, você deixar um like aí não vai curtir ou não vai custar nada, entendeu? Não gasta o mouse, né? Você fazendo isso, você já ajuda o canal. Imagina você se inscrevendo em um treinamento desse para que haja mudança já em 2026 e que você não fique preocupado aí com o cenário político, porque vai depender muito mais de você do que sendo um político de direita ou um político de esquerda. Então fica essa mensagem aí para vocês também, beleza? Recado dado, eu agradeço mais uma vez aqui, porque todas as vezes que esses caras estão aqui, gente, ó, é uma enxurrada de informação, de conhecimento, é uma coisa que puxa a outra, enfim. Mas eu tenho certeza, se inscreva lá, vai ser sensacional. E é isso aí. Eu não queria nem terminar esse programa de hoje. Tá bom demais. Mas vamos lá, né, gente? Temos coisas a fazer também. E até o próximo episódio aqui do Despluga Podcast. Fui!